Há essa entidade misteriosa e mítica que é o Portugal profundo, mas onde é que isso fica? Como é que isso é? António Aleixo e Tiago Pereira foram lá e voltaram com o filme Dispersos pelo Centro. Boa noite. Posso-vos oferecer um cafezinho de entrada? Por favor. É lá de aparecer. Ora bem, vou começar aqui pelo António. Ora, aí estão os cafés. Este é para si. O que me disseram é que os que têm o açúcar vermelho são descafeinados. Os outros são para quem bebe. Esse aqui é o descafeinado. Não, descafeinado é esse. Este aqui é... Começamos bem aqui com estas trocas. Bora lá. António, a primeira coisa que ressalta neste filme é que a sua montagem financeira é completamente inusual. Ou seja, não há os habituais recursos ao subsídio de cinema. Foi patrocinado por uma organização que é Terras da Chanfana, o que normalmente daria direito a um infocomercial, a um filme de propaganda, mas depois não é bem isso que se trata. Foi bem aceito pelos patrocinadores? Não foi Terras da Chanfana, é uma coisa é parecido, que é a Rede Cultural Terras da Chanfana, mas foi bem aceito, ou seja, não direi, e o Tiago poderá responder a isso melhor do que eu, porque foi ele quem produziu, e no papel de produtor fez muito bem o seu papel, portanto ele basicamente resguardou-me de toda a envolvente política do filme para me permitir fazer o meu trabalho o melhor possível. Ainda assim, eu tenho consciência que não era o filme que eles provavelmente esperavam, mas no final sim, no final receberam-no bem. E não era efetivamente o filme que eles esperavam porque lá está, existe ou subsiste esta ideia de que um filme sobre uma região são imagens de rara beleza, umas atrás das outras, e um drone, e vamos lá falar do queijo e tal, e não sei o quê, e nunca se passa daquilo. Nunca se aborda assuntos de fundo. Portanto, eu acho que a recepção, sim, foi boa, não foi o esperado, mas porque o esperado está ele próprio formatado. E a partir do momento em que apresentámos uma coisa diferente, mas digna, e que os dignifica, sim, foi bem recebido. Virando agora o ponto de vista ao contrário e ver do lado do cinema, há uma vexatio quaestio entre o documentário e a reportagem. Por alto, não sei se vai concordar com a minha observação, se não, o documentário é quando a câmara tem um ponto de vista, a reportagem é quando é o material que entra pela câmara adentro. Vocês fizeram um filme com 3 pontos de vista, finalmente, que rebenta completamente com esta questão entre não é bem um documentário de autor, ou seja, com um ponto de vista único e que pretende extrair ali uma determinada informação, mas também não é uma reportagem porque as coisas são vistas de vários ângulos. Sim, a reportagem, o jornalismo tem por base retratar apenas e só a verdade e serem imparciais. O documentário não tem essa missão e, como o José disse bem, parte de um ponto de vista. À partida para isto, o Tiago convidou-me e eu confesso que fui para o filme sem saber absolutamente nada e completamente em branco sobre o que iria ou não encontrar. Não nos conhecíamos pessoalmente, conhecemos no curso do filme e também não conhecia o Álvaro. E o filme foi-se desvendando a mim à medida que o fomos filmando. Talvez por isso ele assuma um formato imagético de reportagem, mas que depois na edição sim lhe é dado o tal ponto de vista de documentário e ganha essa outra dimensão. Estava a dizer que não? Porque eu não concordo nada com essa ideia de que é uma reportagem. Nunca concordei. O filme tinha um lado conceptual bastante forte e era para isso que eu também escolhi o António, que era a questão de que era um filme de estrada que tinha mesmo exatamente a ver com todo o nome que tem, não é? Dispersos pelo centro. E que eu sabia exatamente o que é que o Álvaro, eu sabia perfeitamente qual seria o discurso do Álvaro, como sabia qual era o meu discurso. Também conhecia mais ou menos as pessoas que nós íamos encontrar. E, portanto, eu sabia que aquilo tinha, tal como o Zé disse muito bem, 3 pontos de vista completamente diferentes. Que eu disse muito bem, calma. Não, disse bem no sentido em que são 3 pontos de vista diferentes. Eu acho que a grande força do filme é exatamente isso. O Álvaro vai para um caminho, eu vou para outro caminho e depois o António vai para outro. E nenhum deles colide. E essa é que é o filme depois ganha porque são 3 paralelas. E as paralelas nunca se encontram, mas também não se atrapalham. E nesse sentido, acho que o filme ficou a ganhar muito por ter esses 3 pontos de vista diferentes. 2 que são feitos na rodagem, que são o meu e do Álvaro, e o outro que existe. E também porque há aqui uma questão
que para mim parece muito importante, que tem a ver com a forma como as pessoas filmam, não é? Como se realiza. Eu, que faço filmes e que gravo para a música portuguesa quase todos os dias, tenho uma abordagem que não tem nada a ver com a do António. E o António tinha uma coisa muito boa, ele estava sempre presente, ele tinha uma intimidade connosco, ao mesmo tempo de forma a que nós nunca percebíamos se ele estava a gravar ou não estava a gravar. Ele estava sempre connosco com a câmera na mão, mas nós nunca entendíamos. Até porque todos nós, nunca nenhum de nós teve nenhuma persona. Eu não criei nenhuma persona, nem o Álvaro, nós fomos exatamente como somos. Nós somos assim, somos aquelas pessoas. E isso faz com que, ao mesmo tempo que há uma certa... não é autenticidade, mas há uma coisa real, não é? Porque somos nós. Depois ele apanha situações em off que de certa forma acontecem porque aconteciam esporadicamente, mas que nós não fazíamos a mínima ideia se ele estava a filmar, porque para nós isso já não interessava se ele filmava ou não. Ele estava connosco e era indiferente. Nós não estávamos preocupados com isso. Portanto, aquela história da teoria da indeterminância do Heisenberg nem sequer entrava aqui, porque nós nunca tínhamos essa... o nosso comportamento nunca mudava, porque nós não nos apercebíamos. E acho que isso é a grande força daquele filme, porque eu e o Álvaro não tínhamos essa noção. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma como eu encaro... Antes de continuar, desculpa, eu disse que não ia interromper, mas vou interromper. Para as pessoas verem de que é que estamos a falar, vamos ver o trailer do filme. O filme tem o trailer, vamos ver o trailer do filme, para continuarmos a conversa já com o olhar do filme. Olha, eu venho desse Portugal de antigamente. O meu pai tinha gado e tinha milho e vinho. E já na altura não se vivia disso. Vivia-se era do contrabando, que esse sim, era o dinheiro garantido. Porque aquilo dava era para a família comer, ponto final. Não funciona. Pronto, olha, fico mal visto, mas fiz aquela de manhã e dá. E portanto nós às vezes romanceamos muito, mas era uma economia muito, muito frágil. Isto é modernidade. É um material moderno, que é o plástico. Pronto, isto entrou aqui um bocado à bruta, mas está visto, já sabem de que é que estamos a falar. Faça o favor de continuar, que eu interrompi. Eu acho que isto tem muito a ver com a forma como eu abordo o documentário em si. Ou seja, eu venho de uma escola e toda a minha profissão enquanto realizador, naquilo que eu faço diariamente, tudo ele é muito programado, é tudo muito storyboard. E aquilo que eu gosto, efetivamente, no documentário é de imergir dentro daquela realidade. E tenho aquela velha máxima de que o documentário pode ter um ponto de vista, mas não pode, à partida, a priori, ter já uma história contada. E então eu gosto muito de estar sempre pronto, leve, não pensar muito no assunto, mas estar disponível para receber e para aprender e para filmar tudo aquilo que me for dado. E depois a história vai-se construindo à medida que isto vai acontecendo. E lá está, era aquilo que o Tiago estava a dizer. A história tem qualquer coisa de terrível. O Tiago, a certa altura, diz, eu estou aqui a ler, não estamos aqui para preservar nada, mas para gravar as dinâmicas que existem. Mas, basicamente, o que vocês estão a fazer é um trabalho de arqueologia. Aquilo está tudo reduzido a essa instância terrível que se chama cultura. Já há também uma tirada bastante lúcida do Álvaro a dizer que o campesinato pobre, a economia familiar, seria hoje intolerável. E aquilo é um parque temático de uma cultura. Quando se diz cultura, é porque já está desligada de um modo de produção. São umas senhoras a cantar, como era antigamente, mas aquilo já não tem a ver com o trabalho daquelas pessoas. Isso desapareceu tudo. Bem, eu aí não penso, eu não tenho essa noção porque eu gravo todos os dias pessoas e, portanto, eu vejo
que isso é verdade e é aí que as grandes discussões comigo e com o Álvaro surgem. É óbvio que isso é verdade, mas depois há todo um lado, porque nós sabemos que o cantar já não faz parte das comunidades, as comunidades já não precisam do cantar, mas as pessoas continuam-se a relacionar e as pessoas continuam efetivamente a fazer aquilo, quanto mais não seja para elas próprias. E eu acho que é sempre muito importante essa questão de quando elas fazem para elas próprias. E essa é a grande força do filme, é que quando elas existem ali, e elas gostaram mesmo de se rever. Eu lembro-me que há uma senhora, a Isaura Maia, que sai da antestreia do filme em Miranda do Corvo a chorar e a querer abraçar o António sem o conhecer de lado nenhum e vai direto a ele, a dizer-lhe obrigado, obrigado, porque ela se revê naquilo. Porquê? Porque as pessoas não contam as suas histórias, estão sozinhas, ninguém as ouve e de repente há aquele espaço em que nós estamos lá e elas podem contar, ela pode se lembrar, pode dizer que anda a aprender o bicho, não é? A tal internet, o tal computador ao qual ela chama bicho, e isso tudo é real, aquelas pessoas vivem daquela maneira, fazem aquelas coisas e pronto, já não têm exatamente essa cultura que está desligada, mas ao mesmo tempo têm outra cultura que é delas próprias, que fazem para elas próprias, com as suas vizinhas, etc. Mas continuam a receber com chanfana. De antes é que só faziam a chanfana de vez em quando, agora fazem sempre, aquilo é regular, fazem chanfana porque sim, não é? E isso, isso acontece. Como o Tiago dizia no filme, e bem, é um exercício de documentação, sim, mas não de preservação, é uma documentação da transição. Estas pessoas, como o Tiago dizia ainda agora, continuam a cantar, já não cantam nas mesmas situações em que o faziam há 20 ou 30 anos atrás, mas continuam a fazê-lo. E é essa transição que é preciso ser aceite e é importante documentar. Não, e entender como é que ela se faz, não é? Entender que há grupos que são feitos, que há pessoas que criam os grupos para que as senhoras continuem e não fiquem sozinhas e que se vão juntar e que aí não importa se elas cantam bem, se cantam mal, porque importa é juntar e aí a música existe e isto é muito importante nestes lugares, existe como um dinamizador social. E isso é uma importância tão grande para a música como outra qualquer. Tudo bem, mas não era essa a minha questão. A minha questão é o que vocês vão lá encontrar. É uma coisa já vazia do modo de produção. Se havia uma transição, por exemplo, vocês vão à procura daquilo que ainda subsiste. E eu dizer cultura. Quando uma atividade passa à cultura, fica oca, porque perde o seu modo de produção que a sustenta. Vou dar um exemplo. Vocês vão entrevistar os artesãos das coisas que ainda estão a ser feitas. O oleiro, a tecedeira, mas, por exemplo, se é uma transição, não falam com o tipo que tem a oficina de carros, porque já existe, com o funcionário da Câmara, eu até tomei aqui com o fulano da bomba de gasolina, com o pintor da construção civil, ou seja, as atividades que ainda fazem sentido numa área que foi completamente esvaziada de economia. Aquilo está suspenso no ar e está sustentado precisamente por essa ideia de cultura, o que pode transformar aquilo não numa coisa viva, mas num parque temático, e as velhinhas estão ali para entreter os turistas. Estou a ser muito radical nesta visão. Sim, mas isso é duríssimo, é uma realidade. O artesão duríssima. ainda vende e as pessoas ainda vão lá comprar as peças para fazer mas os para filhos fazer do a tal artesão já lá sanfona. não estão, ou seja, Não. saíram as forças vivas. Os filhos do artesão estão a vender carros ou têm uma oficina de carros noutro sítio. Nessa lógica. Na verdade, eles estão no filme também e aparece até, quando abordamos o Barro Preto, aparece até o filho do dono da oficina que nos canta uma música da sua autoria. Mas eu não deixo de estar de acordo. O seu rap da chanfana. O seu rap da chanfana. Há dois momentos, se me permitem, há dois momentos que são absolutamente extraordinários. Um é o rapper da olaria, não é? Que é extraordinário, que de repente há ali, aquilo cruza-se, lá está, aquelas pessoas têm acesso às mesmas coisas que nós, de certa maneira, em via televisiva. E há outro momento que é visualmente extraordinário, que é um senhor de idade, creio que pastor, não percebi bem, ou não me lembro, que tem aquele discurso muito típico dos velhos, em que antigamente era bestial e não sei o quê, mas que agora vive-se muito melhor. E enquanto ele está com esse discurso, que é sempre um pouco estranho, na serra lá ao fundo estão as eólicas. E, portanto, há um contraste entre o que ele está a dizer e a modernidade que entrou ali pela porta dos fundos. Não, e há um momento melhor, que ele diz... que eu digo, você está fascinado pelo drone, porque ele está a ser filmado no drone e ele diz tudo contente, e ele está todo contente, porque não é isso. E aquilo tem uma história. Ele vivia numa das poucas aldeias que
que não teve requalificação da Serra da Ousã. E, portanto, a aldeia está completamente em ruínas, com as eras todas e as árvores a entrarem lá dentro, etc. E ele diz isso, não é? De antigamente isto estava tudo povoado. Ele diz que dá dó e que é triste olhar para aquilo, ao mesmo tempo tendo a noção que foi para ali do Egito. Lá está a história da requalificação. Há um esforço enorme, e aliás é visto pelas pessoas das câmaras que são entrevistadas, para recuperar. Mas depois podemos pôr a limite, estão a recuperar o quê? Um passado que já não existe? Estão a manter ali uma coisa que é arqueológica, por arqueologia? É a tal criação de um parque temático com base numa vivência que já foi. Mas o Álvaro fala sobre isso e muito bem. Se toda a gente estiver em paz com isso, porque também ninguém quer voltar a viver nestas aldeias sob aquelas condições, e se toda a gente está confortável com isto, então ótimo, porque não? Porque não abrir e com uns bares e uns cafés porreiros antes isto do que deixá-las por completo ao abandono. Agora, em relação a... Mas isso é uma desvirtuação completa daquilo que uma era. transformação. É uma óbidos, que só falta ter neons. Quer dizer, as pessoas vão lá ver uma realidade que na verdade já não existe, que é o problema do turismo, não é? Vão ver uma realidade que na verdade já não existe porque estão a ver umas às outras a ver essa realidade e Porque querem seguir esse caminho, mas podem não seguir. E essa passa a ser a realidade. É essa a transformação. Sim. Essa passa a ser a realidade. Não, mas podem não seguir esse caminho. Se tu quiseres, podes ir fazer outra coisa e podes não ir aos passadiços e podes ir cumprimentar as pessoas. Eu, acerca deste filme, com os meus filhos, tive essa conversa, porque eles são muito novos, a mais velha tem 10, os outros 2 têm 9, e perguntavam, mas a tradição, mas o que é isso, a tradição? Como é que se avalia o que é a tradição? E era o que eu lhes dizia, quer dizer, daqui a 20 ou 30 anos, vocês vão ser adultos e vão dizer, pois, no tempo dos meus pais, por exemplo, era tradição dar os parabéns no Facebook. Era tradição. E depois para eles já não será, o Facebook já não existe. Portanto, essa coisa da tradição é mutável, muda-se diariamente, criam-se outras. Portanto, quando nós estamos a viver este momento. Estamos a desvirtuar. Não estamos a desvirtuar nada, estamos a transformar. E é essa transformação que tem ou que deve ser documentada. E com uma dose de realismo que não vá ao romântico bucólico, mas que também não destrua por completo aquela... porque isto não era assim, né? A enxada tem de ser feita assim, e então vai lá tu inchar. Claro. Mas essa é a questão. Mas eu também estou de acordo. O mundo está morto. Eu também estou de acordo. No DOC Lisboa perguntavam-me, então isto é o primeiro de vários episódios? E eu acho que não. Acho que este filme não pode ser o primeiro de vários episódios. Este filme poderia ser, eventualmente, um piloto daquilo que poderia ser feito de forma mais alargada e abrangendo todo o território. E porquê? Porque este filme foi uma primeira experiência exatamente no desmontar desta perpetuação da tradição. Não é? E que eu acho que é uma coisa que tem de ser explorada ainda mais a fundo. Portanto, se calhar faltam efetivamente mais gasolineiros, faltam tiktokers, não é? Onde é que estão os tiktokers do centro? Então, eu vou dar um exemplo de um assunto que vocês tocam por alto, porque eu acho que ninguém tem resposta para aquilo e percebe-se também que as pessoas que estão envolvidas muito diretamente naquilo e que são os grandes obreiros daquilo que são aqueles funcionários camarários, funcionários, dirigentes camarários, esse é que lhes dói no corpo, não é? Esse é que estão mesmo atravessados com aquilo, que é a questão dos eucaliptos. Os eucaliptos é uma chatice, desvirtua a paisagem, já não é a paisagem que era, ainda por cima pegam fogo, mas depois a gente percebe que provavelmente é a única fonte de rendimento daquelas pessoas. E que ninguém lhes dá uma oferta de valor, uma proposta de valor melhor para sobreviverem. E, portanto, se lhes tirarem os eucaliptos, aquilo mais pobre fica. Se põem os eucaliptos, desvirtua, porque seria muito mais interessante dizer nós pagamos mais pelos eucaliptos para se plantarem castanheira ou outra coisa qualquer. E é sempre aquela demonização dos eucaliptos sem tocar verdadeiramente que aquilo resolve os problemas aos donos, mas que há uma frase que é tremenda, que é compensa para alguns indivíduos, pode não compensar para a sociedade em geral. Sim, é o preço. Pois, mas a sociedade em geral, eles são vítimas do bem-estar da sociedade em geral. O que é que fazemos? Dizemos, ok, vão ficar mesmo pobres porque a sociedade não gosta que haja aqui eucaliptos?
Claro, tudo isto nunca pode ser resolvido nem por decreto e tudo leva o seu tempo. Esta questão dos eucaliptos, de se pertencem ou não pertencem à paisagem. Então falemos, por exemplo, do montado. Mas é uma questão muito mais importante. E remontamos aos romanos. Não é? Sim. E então o montado também não é autóctono. Vamos mandar abaixo o montado todo, porque isto não é de cá. Sim, mas no filme há aquele momento em que o Fernando, que foi presidente da Câmara de Penela nos anos 80, em que ele fala daquele momento que eu acho que é isso que está a acontecer. Quando se fala disto tudo que estamos a falar, temos que pensar que a aceleração foi muito rápida. Em 40 anos passámos a ter 60, aldeias... 60. Não são, mas são 40. Há 40 anos... Ele disse 60. Não, mas em 40 anos, há 40 anos atrás, havia aldeias cheias de gente que não tinham água nem luz. E agora não têm gente, mas têm piscinas aquecidas e centros culturais. Isso é tão rápido que, obviamente, ainda não deu tempo para chegarmos a uma conclusão. Por isso estamos nesse processo. Portanto, também não podemos criar um demónio do processo, temos que fazer a transição, é isso que nós estamos a fazer. O que nós queríamos sempre com este filme era fazer a desmontagem do discurso. A desmontagem do discurso era importante. E perceber exatamente o que é que se estava a fazer. E depois deste filme, o Álvaro, a seguir, escreveu uma espécie de ópera, um guião para uma ópera que fizemos musicalmente, em que ele dizia, e a ópera acaba com ele a dizer: o futuro do futuro é o presente. Para que exista é preciso que alguém o pense. E a grande questão deste filme é isso, é criar debate, criar pensamento, perceber isso. E eu acho que isso é a grande valia da liberdade que sempre existiu. Porque isso é a resposta à primeira pergunta, que é: nunca ninguém se meteu, eu nunca senti qualquer tipo de pressão política para produzir o filme, e eu sempre disse ao António: tu vais fazer o teu filme. Porque ele, no princípio, obviamente, ele via o que se passava à sua volta e ele tinha os seus receios. Eu disse-lhe sempre: tu vais fazer o teu filme com toda a liberdade. E eu estou aqui para te proteger, sou o teu guarda-costas, pronto, digamos assim. Mas eu nunca tive pressão. E, portanto, eu acho que isto, ao mesmo tempo, significa muita coisa. Quando se tem liberdade para poder fazer um filme destes que cria pensamento, significa que, se calhar, as pessoas estão mesmo ansiosas para que se pense nas coisas. Claro. E para que se pense na transformação. E isso é importante. Esse senhor diz uma coisa que é o grande dilema das câmaras e que eu acho... Lá está, acho que vocês deviam tocar mais nisso. Que é o seguinte: as câmaras fizeram um grande investimento, as câmaras dos pequenos concelhos do interior fizeram um grande investimento em condições. O campo de futebol, a piscina, as escolas na medida do possível. Criaram algum conforto de vida. Só não há uma coisa que era a dinamização disto tudo, que é a economia, que é emprego. E, portanto, as pessoas têm tudo... Porque as pessoas têm tudo para ter uma vida boa, menos aquilo que lhes pode verdadeiramente dar uma vida boa. Ali só vi como indústria o senhor do Licabeirão, passa publicidade. E, portanto, as pessoas não ficam lá tendo eventualmente uma vida com uma ótima qualidade de vida, menos o básico, que é ter emprego. Ou tens o teu negócio, ou trabalhas numa Câmara Municipal, e daí eu ou dizer pouca indústria tens. Que o que é terrível naquele filme, que vocês contornam de maneira a não ofender ninguém, é o imenso vazio que aquilo é. E depois está cheio de pessoas que, lá está, como têm um emprego, como têm rendimentos exteriores, vivem aquilo bem, que é a arpista, o ex-palhaço de futebol. Ela não tem rendimentos exteriores. Ela trabalha, ela é professora de música em Coimbra, tem um emprego, em Coimbra? Dá aulas de harpa, sim, tem que sair de fora. Claro, mas aquilo é ótimo para quem não é de lá. O palhaço que tem o Museu do Circo. O holandês que ninguém sabia que estava lá, que é uma coisa extraordinária. Sim, eu acho Ou seja, extraordinário. aquilo é ótimo para quem não está lá. Aquilo é ótimo para os que não são de lá. É o dilema destas pequenas... Aquilo tem condições de uma piscina de água aquecida durante o inverno, tem restaurantes, tem um chefe, tem comida ótima. É o que se defende que vai acontecer. Desde que eu não viva lá. Ou seja, desde que eu não tenha a minha vida económica lá. E isto é terrível para aquelas terras, acho eu. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, e eu fui viver para lá, não é? Portanto, pois, não é? mas Portanto, eu agora vivo lá. Mas não vivo de lá. Mas isso não se pode viver de lá, por enquanto. Mas é importante, mas vou criar um centro interpretativo lá. Ou seja, portanto, eu vou acabar por viver de lá. Não é? Isso com alguma maldade direi que centro interpretativo é tudo o que as câmaras fazem quando não têm dinheiro para fazer um museu. Não, mas o centro interpretativo é do meu trabalho. Mas a Câmara é um centro interpretativo privado
com o meu trabalho. É um centro interpretativo da música portuguesa a gostar dela própria, que é independente e chama-se centro interpretativo como se podia chamar um apito. Pronto. E, portanto, não foi nome dado por nenhuma câmara. Que seja bem escrito. Mas não tinhas dinheiro para fazer um museu, portanto... Não tenho trabalho para ter um museu e os museus são estáticos e o meu trabalho não é estático porque eu continuo a trabalhar. Pronto, então bem batia-me. Mas não embirrem um com o outro, embirrem comigo, se faz favor. Mas pronto, a mãe do António é uma grande... Pronto, é museóloga. É museóloga, enfim. Mas o que eu estou a dizer é, o que importa é que quanto mais pessoas como eu forem fazer os centros interpretativos ou o que seja, não é? Criem novas visões culturais naqueles espaços, isso vai acontecer com que as coisas vão começar-se a transformar. Lá está, Tiago. O centro interpretativo vai ter quantos empregados? Os que nós. Pronto. É para os que vêm de fora passar por lá, ai que bonito, e vão-se embora. Não, nós vamos... de novo, aquilo é... Pronto, é cultura no pior sentido da palavra, é uma casca. Bem, eu não acho isso porque nós vamos fazer isso, obviamente, porque tem que se fazer sempre integração, vamos criar obviamente que vamos às escolas, temos a questão da educação e o infantil e temos que ter esses intercâmbios, isso são coisas que são importantes e temos que também fazer valer percursos de oralidade que ainda existem. Há sempre coisas, as pessoas continuam a viver nesses sítios e continuam a fazer coisas. Nós não podemos. É porque isso é contra o meu trabalho, esse tipo de discurso. Porque eu gravo todos os dias no terreno e as pessoas têm sempre histórias para contar. Eu não posso dizer que aquela pessoa que vive ali não tem uma história para contar. Claro que tem. Toda a gente tem uma história para contar e toda a gente é uma estrela. Não é por aí que e, portanto, não podemos dizer que aquilo é cultura ou que está fora do... Porque eles continuam a ter coisas. Eles tiveram uma vida, apreenderam coisas, têm um monte de coisas na cabeça, sabem, dão-nos aulas a qualquer um de nós que não sabe criar o seu próprio alimento e que via-se na pandemia, se isto fosse mais complexo, o que é que teria acontecido, porque se houvesse um terremoto, eles chafavam-se e nós não. Portanto, há montes de valências que essas pessoas têm que nós não podemos dizer ou não podemos estar aqui numa sensação de que aquilo é tudo vazio e eu, que não é. Aquelas pessoas continuam a saber coisas. Digo vazio como modo de vida. Vamos lá ver. Não, mas eles vivem na mesma. Há uma coisa que é extraordinário em relação a idosos, velhos, é que eles neste momento têm uma qualidade de vida que nunca pensariam ter quando tinham 10 anos, porque julgavam que se ia perpetuar aquela vida horrível que tinham, tal como vinha desde quase a Idade Média. E nos últimos 40 anos este país levou uma volta no bom sentido em que aquelas pessoas têm, de facto, e vê-se pelas casas, as casas são arranjadas, não vivem em casebras, nós vamos ver como é que era com os Giacometti e não sei o que, as pessoas viviam de maneira hoje absolutamente hedionda. Isso existe e foi muito bom. O que se tirou foi a vida económica àquelas terras e deixou-as depauperadas de continuidade. Mas isso não é verdade. Eu vivo em Serpins e eu tenho aquilo dividido em dois lados. Eu tenho um lado as pessoas que têm mais de 70 anos e que trabalham no campo e têm um moinho comunitário elétrico que está lá escritas contas e que eles fazem contas todas as semanas, e depois do outro lado tenho uma empresa que é a Ifapel, que é das empresas que faz maiores componentes de elétricos da Europa. A seguir tenho a outra empresa dos móveis que exporta móveis para o país todo. Há pessoas que vão de Coimbra de propósito para trabalhar em Serpins e a grande queixa deles é que o comboio acabou há 10 anos atrás, em 2010. Essa é a grande guerra. E agora estão na guerra do Metro Mondego, etc. Portanto, existe indústria, existe formas de trabalho. Então porquê que não foi isso que vocês apanharam? Porque não era isso que nos interessava. O que nos interessava era desmontar toda a lógica do discurso do rural e do discurso das pessoas viverem daquela maneira e desconstruir esta ideia de paisagem. E a ideia que não é uma paisagem contínua. Isso era o que nos interessava desmontar. Por isso é que convidámos o Álvaro e não convidámos um sociólogo. Se calhar, se fosse um sociólogo, se calhar ele tinha ido procurar as pessoas das oficinas e das fábricas. Mas não, nós convidámos um geógrafo e o geógrafo tem noções absolutas do que é, e para isso tínhamos que começar naquilo que era a ruralidade e as suas ligações, tal como ele diz, vivia-se era do contrabando, que isso é que dava dinheiro, não é? E desmontar todas essas ideias, porque é preciso desmontar essas ideias quando depois nós vemos que temos as aldeias que existem e que estão requalificadas, mas que depois não vive lá ninguém. E era bom e era importante desmontar isso. Mas isso é só uma parte da realidade, não é o outro. E depois o resto é uma coisa que nós
sabemos que existe. Quer dizer, eu vejo todos os dias os trabalhadores da fábrica. Para mim não é... Estas narrativas fabuladas sobre os sítios não são uma panagem do interior. Eu venho de Setúbal e é exatamente a mesma coisa. Não é? Perpetua-se a ideia cidade pescatória e operária. Não é? Tal como em Lisboa, perpetua-se a ideia da alfama, da morania, da sardinha assada. Das pessoas esquecidas. Há pessoas esquecidas na Amadora e Lisboa na Brandoa. não é nada disso. Não é o interior. É a capital do Airbnb, não é? Não é? E Setúbal é a capital dos serviços e um terço da população desloca-se para Lisboa para trabalhar. Não há filmes nem romances sobre Odivelas, que é trágico. E devia haver, e a Amadora, e todas elas. Aí é que as pessoas estão a viver, de Todas facto, elas. não é da Lisboa icónica. Claro. Mas o que o Diago está a dizer, depois é confrontado com uma determinada realidade e vamos àquilo que eu chamei um momento de coragem, porque se expõe completamente. O Tiago vai ao ensaio de uma banda filarmónica e diz: ficava muito mais bonito se eles viessem de cá para fora, para o largo. Eles dizem: não, mas queremos é tocar aqui dentro, que aqui é que ouvimos melhor o som, não vamos nada lá para fora. Que é mentira, eles ouvem muito pior lá dentro, que está cheio de ego. Uma banda é um bando. Mas Não lá fora sei. uma banda é um bando, é o que eles dizem. Exatamente, não sei. Depois há uma discussão musicológica onde, peço desculpa, Tiago, estou completamente do lado do outro senhor. O Tiago diz: música são sons com sentimento. Isso é uma visão muito erudita da música. A visão que aquelas pessoas que tocam música têm é que querem fazer a melhor música possível no sentido clássico do termo, e clássico aqui é um elogio, não é um... Eu, como o Mário disse, eu gravo velhas a cantar desafinadas, tal como ele diz, e para mim elas fazem música afetiva para elas próprias. E isso é cultura, e é cultura que ninguém vê. E isso é toda a questão da herança delas, porque nós somos tudo aquilo que vivemos e que apreendemos e todos os dias somos isso. E aquelas pessoas são isso. E, portanto, eu vou sempre gravar aquelas pessoas sabendo da sua riqueza cultural. Eu aprendo lições gigantes com todas essas velhas que ele defende que não serve para nada. Eu só me irritei quando ele disse: eu tenho coisas mais importantes para fazer. E aí é o problema. Aí é o ónus. Porque o resto não interessa discutir. Ele tem razão e eu tenho razão. Sim. Eu vejo a música da minha maneira, não sou musicólogo, não tenho que definir a música de maneira nenhuma para isso. Ia estudar e podia discutir com pessoas que estavam ao mesmo nível que eu. Como eu não sou, eu tenho a minha própria visão de ver a música. Agora, a única discussão só surge quando ele diz: eu tenho coisas mais importantes para fazer. E aí porque aí eu viro-me e eu tenho a sensação qualquer que eu digo, e eu digo entre dentes e ouve-se. Por isso é que eu não gravo música, gravo pessoas. E eu não lhe tenho tempo para responder, porque estamos naquela discussão. Nós não sabíamos, tal como eu disse sempre, o António tinha aquele dispositivo que nós nunca sabíamos se ele estava a filmar ou não, portanto, aquilo é perfeitamente natural. Nós não sabíamos que ele estava a gravar, ou não tínhamos essa sensação, e aí eu irrito-me exatamente por isso, porque para mim a música não tem hierarquias, não há cá terceiros violinos e maestros, toda a gente tem o mesmo nível e temos que pôr toda a gente ao mesmo nível. E, portanto, aquela banda está exatamente ao mesmo nível que a velhinha que canta desafinada pela própria. E por isso é que a seguirá na montagem a tal velhinha que para mim tem o melhor momento do filme, que é quando ela diz: enganei-me, vou cantar a mesma. Sim. Em resumo, Disperso pelo Centro tem muito que se lhe diga. É um filme que entra na realidade que ou é edulcorada ou é sofismada e, neste caso, é verificada.